E aí, marxistas e keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Eu percebi que todos nós que respondemos o canal Saia da Matrix erramos porque nós não utilizamos os termos dele da forma com que ele deu os significados. Então eu estou refazendo esse vídeo, eu estou corrigindo esse bostejo que todos nós fizemos, até porque o último vídeo que eu fiz não foi muito profundo, as pessoas disseram, olha, tu deveria ter feito um vídeo maior, um vídeo mais profundo, um vídeo onde tu aborde melhor os teus argumentos. Obrigado pelas críticas e é por causa disso que eu estou refazendo o vídeo, tá? Vamos lá, eu vou pegar todos os pontos exatamente como ele falou, com as definições dele, que eu vi que o Porto também não fez isso, cara. Eu utilizei os termos dele, mas não aprofundei a argumentação dele. Já o Porto não pegou os termos dele, inclusive o próprio Porto já tem vídeos falando onde ele acredita que as palavras têm mais de um significado, então você tem que entrar em um acordo comum entre os termos para que as pessoas possam debater sem virar um debate semântico, tá? Então, eu anotei muita coisa aqui, vamos lá. No minuto 1:30, ele diz o seguinte: imposto é o condicionante para a existência do capitalismo. Ele fala isso por quê? Porque o capitalismo tem como a premissa a propriedade privada dos meios de produção. E no minuto 1:56 ele diz: é o Estado que confere o direito de propriedade. Ou seja, o imposto é o condicionante para o capitalismo. Por quê? O imposto permite que exista Estado, o Estado permite a propriedade privada dos meios de produção, e essa é a premissa para o capitalismo, ou seja, é uma cadeiazinha com esses 4 itens, tá? Vamos falar o seguinte agora. No minuto 2:34 ele diz o seguinte: sem o Estado, o máximo que pode existir é posse. E aí ele define o que é posse e propriedade. Ele diz o seguinte: propriedade é prescrita por um ente e esse ente é responsável por mantê-la. Ou seja, o Estado prescreve quem é que vai ter a propriedade e o que vai ser a propriedade, e ele tem o dever de manter essa propriedade. Deixa eu só enquadrar essa porcaria aqui. Eu sou péssimo para fazer isso aqui, velho. Vocês podem ver na maioria dos vídeos que fica tudo mal enquadrado. Tá. Ele diz o seguinte também: a posse não é prescrita, é algo que você pode possuir, só que a posse não há nenhum ente responsável por mantê-la consigo, portanto, é você mesmo o responsável por isso. Nesse caso, a manutenção da posse se dá pelo uso da força. Vejam bem, ele diz que a posse se dá pelo uso da força, tá? A responsabilidade é do indivíduo de manter a posse pela força. A força. Lembrem bem dessa palavra. Força. Ele não definiu força, então eu acredito que ele está falando de força como poder, capacidade de possuir força, tá? Vamos lá, do minuto 3:30 ele diz o seguinte: toda posse é delimitada pelo uso da força, seja a força contra a força de um inimigo, seja a força imposta pelo ente que lhe prescreveu a propriedade. Ele já está entrando aqui na seguinte questão: olha, o Estado também vai garantir as coisas através da força. Então veja, o Estado prescreve e defende ou ataca usando a força, do mesmo jeito da posse. Eu acho que vocês estão começando a entender onde é que eu quero chegar. Vou continuar aqui. No minuto 4:07 ele diz o seguinte: seu corpo não é você, porque ele é inalienável. Propriedade é um bem que você usufrui e é prescrito por um ente como seu. O ente que prescreve tem o dever de garantir essa prescrição. Não há necessidade de prescrição para o seu corpo, porque ele é você. E ele não é uma posse porque ele não pode ser tomado de você. Ou seja, ele diz que meu corpo não pode ser uma propriedade porque ele é inalienável. Vamos, só para fins de conjectura, só para fins de argumentação, vamos realmente fingir que nós acreditamos nessa parte, ok? Beleza, meu corpo não pode ser alienado, por isso que ele não pode ser uma propriedade, ele não é posse porque ele não pode ser tomado. Só que se a gente partir dessas premissas epistemológicas que ele está usando, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, teu corpo, quer dizer, não o que ele esteja dizendo, mas a consequência lógica disso é o seguinte: ó, teu corpo não pode ser propriedade, mas seu corpo é você. Seu corpo não pode ser tomado de você, mas seu corpo é você. Então, a consequência lógica disso é que você, por inteiro, pode ser propriedade de alguém desde que seja prescrito pelo Estado. Ou então, você pode ser posse de alguém desde que alguém lhe domine pela força. E ele tenta fazer um malabarismo para parecer que escravidão não é isso. Mas olha, escravidão é exatamente isso. Alguém está impondo a força para lhe controlar. Ou seja, é uma posse de acordo com as definições dele. Eu vou ler de novo aqui a definição que ele dá para posse, ok? Posse não é prescrita, é algo que você pode possuir. Só que a posse não há nenhum ente responsável por mantê-la. Não existe nenhum tipo de entidade responsável por manter a posse, ok? Portanto, é você mesmo responsável por isso. Nesse caso, a manutenção da posse se dá pelo uso da força. Vocês entendem que isso dá margem para a escravidão? Vocês conseguem entender que, olha, meu corpo não é meu, tá? Meu corpo sou eu.
Mas e aí, de onde emana o dever de uma pessoa não poder ser escravizada ou não poder ser posse de outro indivíduo? Eu estou usando exatamente os termos que ele usou. Esse é o problema de debater com o marxista, que você não pode debater com outro significado para os termos. Você tem que usar os termos que ele usa e demonstrar que esses termos estão em contradição lógica, tá bom? Vamos continuar aqui. Mais ou menos no minuto que... Não, sim, depois ele diz o seguinte: a manutenção dessa posse, referente ao corpo... Perdão. Ele diz, a manutenção dessa posse só pode ser dada através da força. O Estado então garante a propriedade porque ele prescreve e garante. Por isso por isso a necessidade do monopólio de uso da força. Veja bem o seguinte, se o Estado é quem deve ter o monopólio do uso da força para manter a manutenção dessa propriedade, eu tenho um questionamento. Olha, se por um acaso o Estado não manter, e aí? Se é só ele que tem, e agora? Ele pode simplesmente deixar de garantir essa propriedade, de garantir essa prescrição que ele dá. É a mesma coisa da Constituição, olha, as pessoas têm o direito à propriedade privada, mas aí ela tem que cumprir a sua função social. Se ela não cumprir a função social, eu próprio Estado vou tomá-la. Olha, eu sou o ente que tem o monopólio da força para garantir a propriedade privada, mas eu abro margem para que eu mesmo possa ter a propriedade privada. Ou seja, não existe a regra, porque no final das contas é tudo força. Não existe nenhum tipo de propriedade, é tudo posse. Olha, você tem a posse que eu prescrevo. Ou alguém tem a posse que eu não prescrevo. Simplesmente, se a diferença do que é uma coisa e outra é simplesmente a assinatura do Estado, significa que essas duas coisas são iguais, cara. Que essas duas coisas são iguais. O significado que ele atribui entra em contradição. Porque, olha, é força, posse é força. E propriedade é força. Só que a força do Estado, olha, é força. Não faz o menor sentido. Vou continuar aqui. No minuto 5:45 ele diz o seguinte. Sempre vai ser... Quando ele tenta contrapor a ideia dos cartórios privados, ele diz o seguinte... Sempre vai ser resolvido na base da porrada ou vai ser realizado um acordo, que seria o contrato social. Veja bem, essa questão é interessante. Ele diz o seguinte, se eu contrato um cartório para prescrever lá a minha propriedade e outra pessoa contrata outro cartório para prescrever a mesma propriedade, eles vão entrar em conflito e isso vai acabar entrando num ciclo de luta, de conflito. A gente vai entrar em uma batalha ali, um cartório vai conflitar com o outro, vai ter uma guerrinha lá, blá 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 blá. Cara, pensa o seguinte. Nessa conclusão aí, ele tá certo. Só que, me diga por que um cartório conflitaria com outro cartório, sabendo que ele está errado, se ele depende da concorrência. Se a partir do momento que ele é desonesto, toda a concorrência pode acabar com ele, porque a própria concorrência vai ser ameaçada por ele. Olha, vamos supor que tenha 4 cartórios. Um é o que está fazendo o bagulho legítimo e outro é o que está fazendo o bagulho ilegítimo. Esse que está fazendo o bagulho ilegítimo tenta conflitar com esse. Olha, essas outras duas aqui, esses dois outros cartórios sabem que se esse ganhar, ele pode acabar derrotando esse aqui também. Então existe uma união pacífica que não depende de um contrato social, que pode ser um contrato voluntário, tá? Para fazer esse tipo de defesa. Depois ele diz o seguinte: os grupos economicamente dominantes organizam uma superestrutura jurídica e de produção para manter os seus interesses. Economicamente dominantes são aquelas pessoas que dispõem de recursos materiais para ter poder de força. Você entende que ele usa força em diversos momentos, com margem para ele relativizar o significado que ele dá para força, mas exclusivamente força ele não define o que é. Então, no final das contas, se a gente pegar força e utilizar da mesma maneira que ele utiliza nas outras partes do vídeo, ele simplesmente está dizendo, olha, as pessoas que têm posse vão criar um contrato social e desse contrato social vai surgir um Estado e esse Estado vai prescrever o que é propriedade através da força. No final das contas, é tudo força e os libertários não se opõem à força. Só que a derivação lógica que ele faz disso aí não tem base epistemológica racional para isso. E além do mais, o que é muito mais perigoso, você abre margem para a escravidão, como eu apontei antes. Ele não explicou o porquê de eu não poder ser propriedade prescrita para alguém pelo Estado, ou por eu não ser posse de alguém a partir do momento que alguém usa força contra mim. Porque, beleza, meu corpo não pode se separar da minha mente. Ok, nem por força, nem por prescrição, mas eu posso ser propriedade de alguém, eu posso ser posse de alguém, de acordo com o significado que ele dá. Ele dá margem para isso. E no final das contas, os marxistas defendem isso. Veja, ele fala aqui do contrato social a partir da força. Eu vou ler aqui um trecho do Rothbard, do Anatomia do Estado. Veja bem. Um dos métodos de nascimento de um Estado pode ser ilustrado como se segue nas colinas da Ruritânia do Sul. Ruritânia é um país fictício, tá? Um grupo de bandidos organiza-se de modo a obter controle físico de um determinado território. Cumprida a missão, o chefe dos bandidos autoproclama-se rei do Estado soberano independente da Ruritânia do Sul. E se ele e seus homens tiverem a força para manter este domínio durante o tempo suficiente, pasmem, um novo Estado acabou de se juntar à família das nações.
e aqueles que antes eram meros líderes de bandidos acabaram formando se transformando na nobreza legítima do reino. É exatamente isso quando ele tenta falar de um pacto social, de um contrato social dos nobres ali que existe mais ou menos no feudalismo. E ainda tem mais a definição de Franz Oppenheim, que ele dá, que é o seguinte: o Estado é a organização dos meios políticos e a sistematização dos processos predatórios de um determinado território. Ou seja, processo predatório é força. O exemplo que o Rothbard dá é força. O que ele fala aí de contrato social é força. Força é posse, de acordo com a própria definição dele. Entenda uma coisa, se quem está oferecendo para você a saída da Matrix é um programa da Matrix, significa que você não vai sair da Matrix. O programa simplesmente está renovando como a Matrix vai funcionar para que as pessoas permaneçam inconscientes. Então acordem, velho. Eu fiz um vídeo simples porque o pessoal, o público do meu canal é novato nessas questões. Agora eu tive que fazer um vídeo mais fundo, eu tive que entrar em uma questão epistemológica para falar sobre o apriorismo. Porque não tem base, cara, não tem base a priori para ele falar isso. Ele vai ter que usar um tipo de base a posteriori baseado no historicismo, no máximo. Qualquer coisa além disso vai cair em contradição sempre, que é exatamente o que ele tenta usar aqui no vídeo. É muito sucinto e é muito simples é muito simples e direta, muito objetiva os pontos que ele usa, só que existem contradições ali dentro, principalmente acerca do que impede que eu seja posse ou propriedade de alguém. Ou então, esse contrato social que ele fala que emerge da força das entidades economicamente dominantes. Parem para pensar o seguinte, olha, eu sou uma entidade economicamente dominante e eu faço pacto com fulano e ciclano e a gente criou um contrato social. O que faz com que as pessoas das gerações seguintes também façam parte desse contrato social? Não pode haver nenhuma base para defender isso sem que você abra margem para usar escravidão como defesa dela. Inclusive é uma coisa que o Hans Hermann Hoppe bate muito nos rodapés do Democracia. Ele dá diversos exemplos de entidades, de estados comunistas, socialistas, que utilizavam-se da escravidão, porque é isso que eles defendem. No final das contas, eles defendem que a escravidão é legítima desde que o Estado diga, olha, tá certo, porque essa é a conclusão lógica. Qualquer premissa epistemológica que você usar para tentar defender as suas ideias vai permitir que haja margem para a escravidão. Então se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo, espero que agora vocês acreditem que está devidamente refutado, tá? Não existe base, não existe racionalidade que possa defender as ideias desse cara. Imposto é sim roubo, porque é uma proposição analítica, é subtração de bem alheio mediante ameaça de agressão ou agressão. Qualquer coisa que se encaixe nisso vai ser sempre e necessariamente roubo. Não é porque você acha que é um condicionante para o capitalismo. E ele, no vídeo em resposta ao Porto, ele fala que não existe precedente histórico para o livre mercado. Ora, a gente vê relações de livre mercado o tempo inteiro. Vocês têm que entender o seguinte, o livre mercado ele é tipo um rio, tá? O Estado é a pedra que joga no rio. Olha, simplesmente agora o rio vai fazer o seguinte, ou ele vai circular a pedra, como Sun Tzu fala, né? Seja como a água na natureza, circule a pedra, ou então você chega a entender o seguinte, água mole, pedra dura, tanto bate até que o Estado explode, que é o que acontece nos Estados socialistas. Eles tentam jogar uma pedra tão grande que o rio simplesmente diz, olha, não vai dar, vou romper essa porcaria agora. E aí você vai lá e estoura a pedra. É assim que acontece com as forças de mercado. Eu espero que agora o vídeo com o dobro do tempo se faça suficiente para que esteja refutada essa ideia, velho. Eu reconheço que nós erramos antes por não destrinchar todos os termos marxistas que ele usa. E só para lembrar aqui, tá? Esses termos que eu usei são os termos dele. Não são os termos que os anarcocapitalistas usam. Eu só usei os termos dele para mostrar que esses termos entram em contradição. Tá bom? Vou ficando por aqui. Novamente, se inscrevam no canal, deixem um like e assistam a resposta do Mamãe Falei no Soul to Speak, tá? Valeu, falou e fui.